Tá, nós estamos gravando então. Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, select, né? No caso eu vou botar a from lf.test. Ele vai lá e me listou o cara. Beleza. Agora eu quero fazer o segundo elemento. O que eu posso fazer? Tá? Eu estou utilizando outro editor aqui, que é mais fácil para mim trabalhar, tá? Mas vocês podem fazer no editor lá do PGAdmin. Então se eu faço o seguinte, ó, eu quero calcular as notas de 100. Então o que eu fiz? Eu fiz um trunc de A dividido por 100. Isso são as notas, então eu vou botar ali as, né, entre aspas, 100. Perfeito. Até aí, muito simples, né? Bem, agora se tu sabe o número de notas de 100, o que tu tens que fazer? Tu queres fazer as notas de 50. Perfeito. Vamos fazer as notas de 50. O que é as notas de 50? É pegar a quantidade de notas de 100, tá? Multiplicar por 100 para mim saber o valor que sobrou, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o A menos o trunc desse cara aqui, certo? Vezes 100. Isso aqui vai me dar o que, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó, tá? Vou botar assim, ó, para que vocês entendam. Se eu rodar isso aqui e eu botar assim, as, entre aspas, 50, ele não vai me dar a quantidade de notas de 50. Ele vai me dar o que sobrou, né, do A, porque o A é 325. Aí eu peguei a mesma fórmula que eu usei em cima, né, que eu dividi por 100, só que eu peguei a parte inteira do valor, não o resto da divisão, e multiplico por 100 novamente, porque daí, se eu tenho 3, que é esse valor que deu aqui, vezes 100 dá 300. Aí eu tenho 325 menos 300, sobrou 25. Certo? O que eu tenho que fazer? Aí eu posso pegar, no caso é essa fórmula aqui, eu posso fazer o quê? Fazer um trunc desse valor. Eu vou pegar aqui, certo? Ó, posso fechar lá, ó. Então eu posso começar a organizar meu código, ó. Peguei e isso aqui eu vou dividir por 50. Se eu rodar agora aqui, ele vai me dizer o quê? Opa, tu fez o quê? Tu pegou aquele valor lá que tinha e tu dividiu por 50, só que eu dividi o trunc dele. E na verdade eu quero fazer o quê? Eu quero pegar esse cara aqui, dividir por 50 e aí fazer o trunc. Certo? Então agora eu tenho os valores de 50. Agora para... Fala. É o PGAdmin. É o PHP PGAdmin. Só que é a outra versão. Aquela ferramenta não tem. Entende? Isso aqui, por exemplo, ó, tu clicou aqui, ele diz, ó, fechou aqui. Clicou aqui, ó, fechou aqui. Certo? O que tu tem que fazer, Nathan? O ideal é pegar esses códigos e escrever no papel. E lá no papel tu vai marcando, ó, esse aqui fecha com esse fecha com esse fecha com esse. Ou muitas vezes, tá? Eu boto num editor qualquer e começo a botar. Esse aqui eu botei em vermelho, aquele lá então eu boto em vermelho. Esse aqui eu botei em amarelo, esse aqui eu boto em amarelo. E aí eu começo a fechar. É muito fácil de se perder nos parênteses. Aqui. Por quê? Agora, por exemplo, se tu queres fazer, calcular o valor, por exemplo, das notas de 20. A regra é a mesma. Tu vai pegar o A, tá? O A menos o valor que tu obteve lá no 100. Só que isso aqui tu vai multiplicar por 100 e tu vai pegar
este valor aqui que tu obteve, Ctrl C, Ctrl V, certo? Eu vou botar na mesma linha só para facilitar ali para a gente poder trabalhar. Eu primeiro fiz a separação por linhas, né? Então fica um pouco mais fácil de visualizar. Pronto. Certo? Então eu peguei o A aqui. Agora eu vou pegar. Eu vou apagar aqui e pegar ele lá de cima, que está já organizado. Agora eu vou pegar esse cara aqui. Esse cara não tem que fazer o A menos, não. Eu vou pegar isso aqui, certo? E vou multiplicar por 50. Por quê? Aqui eu tenho a quantidade de notas que deu, que é o resultado lá de cima, vezes 100. Então, se deu 3 vezes 100, 300. Então, 325 menos 300, menos, né? Eu peguei a fórmula que me deu como resultado os 50, eu botei lá, ó, a mesma fórmula, certo? Só que multipliquei por 50, porque daí eu pego o número de notas vezes 50, né? Então eu tenho o A, que é o 325, menos 3 vezes 100, menos 0 vezes 50. Entendeu? Então aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho os meus valores. Só que isso aqui é o valor que sobrou. Certo? O que eu tenho que fazer? Pega e bota isso aqui tudo dentro de parênteses, para ficar mais fácil para te entender. E o que tu vai fazer? Agora tu vai fazer um trunque disso aqui. Ok? Só que tu vai fazer um trunque e tu quer dividir isso aqui por quanto? Por 20. Certo? Por 20. Só que o teu trunque tu tem que pegar essa fórmula toda, que é o valor que sobrou, tu divide por 20 e tu quer truncar isso. Então tu vai botar um parênteses aqui também. Opa. Certo? Isso aqui vai me dar o quê? O meu S20. Se eu rodar agora, olha lá. Aí vem a loucura, né? E agora o 5? O 5, o que eu vou fazer? É o A menos, tá? Essa fórmula vezes 100 vezes 100, tá? Fiz ali. Menos a quantidade de notas que deu de 50. Ctrl C, Ctrl V. Esse valor eu vou multiplicar por 50. Menos a fórmula que me deu o resultado do 20. Ctrl C, Ctrl V. Vou multiplicar por 20. Porém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar tudo isso e dividir. Então eu boto um parênteses aqui, um parênteses lá. Então eu fiz uma fórmula grandona. Isso eu vou dividir por 5. Porém, o que eu quero? Eu quero a parte inteira disso. Então o que eu faço? Eu vou dar um trunque. Abro parênteses. Se eu abrir parênteses aqui, eu tenho que fechar parênteses lá no final. Aí eu boto lá, esse aqui é o 5, né? E eu uso 5 próximo ao trunque. Eu me esqueci de uma vírgula. Ó, já consegui. Agora, eu quero fazer o de 2, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a nota de 100, multiplicar por 100, a quantidade de notas de 100, multiplicar por 100. A quantidade de notas de 50, multiplicar por 50. Eu tenho que pegar a quantidade de notas de 20, multiplicar por 20. A quantidade de notas de 5, multiplicar por 5. E aí pegar o A menos tudo isso. Então lá vai, ó. Pessoal, ali é bem fácil de entender que tu tem que botar tudo dentro do parênteses. O parênteses é que vai ajudar muito vocês aí. Então eu tenho A menos, tá? Para aliviar, eu vou fazer assim, ó.
olha aqui. Vou pegar isso aqui, tá? Vou pegar, multiplicar por 100, aí eu vou fazer um menos. Só que daí, como vai ficar muito grande ali, eu pego a de 50, Ctrl C, venho aqui, dou Ctrl V, e aí, vezes 50, ok? Menos, tá? Vou pegar as de 20, que é essa fórmula aqui, Ctrl C, vou botar ali as de 20, isso eu tenho que multiplicar por 20, vou dar menos também, e agora eu vou pegar as de 5 aqui, tudo isso aqui, ó. Certo? É todo esse valor aqui. O editor começa a bugar. Pego isso aqui, então Ctrl V, e isso eu tenho que multiplicar por 5. Só que não é só fazer isso. Eu tenho que pegar agora esse resultado aqui, dar um trunque, eu vou botar toda essa fórmula aqui entre parênteses, certo? E isso eu vou dividir por 2. E vou botar mais um parênteses aqui para fechar com o trunque que eu estou abrindo lá em cima, né? Ok? Isso aqui então, o que é? Eu vou dar uma linha aqui, vou dar um enter. Entre aspas, 2. Perfeito? Vamos tentar executar isso aí. Trunco, eu sinto que perto do trunco faltou uma vírgula lá no final. Olha lá. Vamos ver se funcionou. 325 são 3 notas de 100. Daí dá 300. Sobrou 25. 25 dividido por 50 não dá para ser usado. 25 dividido por 20, uma nota de 20. Certo? Aí deu 320. Aí pega, sobrou 5, uma nota de 5 e 0 de 2. Fechou direitinho. 177, uma nota de 100. Certo? Então sobrou 77. 77 com 50, uma nota de 50. Deu 150. Sobrou 27. Uma nota de 20. Sobrou quanto? 7. Uma nota de 5, uma nota de 2. Tá certinho a nossa forma. Aí tu vai dizer assim, meu Deus, Fernando, um SQL tão grande assim. Ixi, Maria, isso aqui é pequenininho perto do que vocês vão ter que fazer. Tá? Qual é o grande problema aqui? Os malditos parênteses, né? Então o que vocês têm que fazer sempre? É ir fazendo com calma. Faz um, aí faz o outro, aí faz o outro. Não tenta escrever tudo numa vez só. Escrevendo tudo uma vez só, vocês não vão sair do chão em hipótese alguma. Vocês vão ter problema toda hora. Bem, feito isso, eu vou abrir aqui uma outra janela e vou fazer o quê? Eu nunca posso me basear, tá, pessoal, somente naqueles dados de teste. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou lá e vou fazer um insert. Insert into lf.test values. Bota lá 55. Certo? Bota 7. Vírgula. Nem eu sei se minha lógica tá certa, né? Bota 88. Né? Ok? Bota 95. Roda. Fiz a minha inserção. Agora eu vou aqui, vou rodar e vou verificar se ele... Fiz alguma... Ah, tá. Vou rodar e verificar se ele fez certo. Vamos lá. 55. Uma nota de 50 e uma nota de 5. Perfeito. 7. Uma nota de 5, uma nota de 2. Certo. 88. Olha só o que ele fez. Vamos ver se ele fez certo. Ele pegou 50,
70. Sobrou, então o quê? Quanto, pessoal? Não, 88 de 70 sobrou 18. Isso? 18. Aí ele disse que tinha 3 notas de 5. E aí, com 3 notas de 5, o que aconteceu? Sobrou 3, né? E aí ele disse uma nota de 2. Pô, mas e aí? Cadê o meu R$1? Hã? Não, não é que faltou adicionar. Tu tem nota de R$1? Tu tem moeda de R$1, né? Hã? Tu tem a moeda. E num caixa eletrônico sai moeda? Não. Exatamente. Então o que, que o SQL teria que fazer aqui, nessa situação? Ele teria que verificar isso, né? E achar uma outra solução. Qual seria a solução que ele poderia achar? Ele poderia dar para essa pessoa, né? Por exemplo, uma nota de 50, uma nota de 20, 70, né? 2 notas de 5, ok? E 4 notas de 2. Então, esse SQL, do jeito que nós montamos, não consegue fazer isso. E aí, tá errado? Não é que o SQL esteja errado, pessoal. Nem tudo tu consegue resolver com SQL puro. Nem tudo. Por isso que existe uma coisa chamada PLSQL, que é a parte de programação, onde tu faz daí a lógica toda dentro de um programa, que não é o foco desse curso e nem da disciplina de banco de dados, né? No técnico a gente não ensina. Mas só para vocês terem uma ideia, existe um outro elemento chamado PLSQL, né? Que é a parte da programação. Ok? Porque tu não conseguiria, ou tu botaria aqui uma nota de R$1 aqui para ele resolver, certo? Porque o que aconteceu? Aqui ele te comeu R$1. Ele não fez errado, ele fez tudo certinho. Só que ali ele ia te dizer assim, ó, saiu uma nota de R$1. Pô, mas se saiu uma nota de R$1, tem alguma coisa errada. Porque não tem nota de R$1. Antigamente até existia. Hoje em dia não existe mais a nota de R$1, né? É a moeda de R$1. Tá? Num caixa eletrônico, o que ele poderia fazer? Se ele chegasse aqui, ó, e fizesse toda essa aplicação aqui, tá? O que tu poderia fazer? Tu poderia chegar lá e fazer o A menos tudo isso aqui. Se sobrasse algum valor, tu mandaria uma mensagem. Não é possível. Forneça um número, um valor compatível, alguma coisa assim. Tá? Então, isso pode vir a acontecer. O 95 aqui, tá certo? Olha só o que ele fez. Ele pegou uma de 50, 2 de 20 e uma de 5. Fechou perfeitamente. Tá? Então, assim, ó, não quer dizer que isso aqui esteja errado. É que, como nós não temos uma nota de R$1, certo? A máquina ela teria que achar valores diferentes. Aí um vai dizer assim... Ah, Fernando, então não seria mais fácil a gente começar pela nota de 2 e depois ir para a nota de 100? Tá? Seria, só que daí o que acontece? Quando tu bota uma nota de 2 ali, vai sair lá na caixa eletrônica, tá? 50 notas, por exemplo, de 2, para completar um valor X, né? R$100, por exemplo. Então, por isso que a gente começa do número maior para o número menor. Certo? Então tem lógicas que tu consegue montar dentro do teu SQL. Tem outras que tu não vai conseguir montar e a resolver todos os problemas. Aí tu tem que apelar para a programação de procedures e functions dentro do banco de dados. Só para vocês terem ideia disso aí. Mas foi um bom desafio, né? Isso aqui eu acho que quebrou bastante a cabeça de quem tentou. Mas é bom, não é? Tu não acha? Isso aí é uma coisa assim que... Beleza. Vamos lá, então. Vamos fazer mais um exercício agora. Ok? Eu vou abrir aqui, vou
Vamos criar uma tabela, create table, né? Eu vou chamar tb email e vai ter o ds email, que é um varchar, tá? De 100. Só isso. Ok? Vou colocar mais um campinho, que é o nm aluno, tá? nm aluno ali, varchar de 30, tá mais do que bom, 60, que daí se alguém inventar de botar alguma coisa ali. Só isso, pessoal, tá? Criem essa tabela, eu vou botar lá para vocês fazerem. Nós vamos fazer exercícios, certo? Ok. Eu me esqueço sempre que eu estou num esquema diferente. Criei a tabela. Perfeito? Agora nós vamos inserir uns dados. Insert into tb email values. Eu vou colocar lá lfgurk@gmail.com, tá? É o meu e-mail. O nome é Luiz Fernando. Ok? Vou colocar mais um ali. Eu vou digitar, vai ser o Andrei, tá? O Andrei gurk@gmail.com, ok? Aí vai ser o do Andrei Krug. Vou colocar um e-mail que vai ser o luizfernando@ifsul.edu.br. E esse aí vai ser o Luiz Fernando. Perfeito? Vamos botar mais um. Eu vou colocar o Fernando Afonso. Opa. @ifsul.edu.br. É o Fernando. Mais um item. Eu vou colocar a Margaret k@unicinos.br. Vai ser a Margaret. Perfeito? Vou inserir esses dados aí, pessoal. Tá? Ele reclamou da Margaret. Eu fiz errado. Eu sinto que no fim da entrada. Certo? No TB e-mail. Algum erro. Aqui, ó. Parênteses. Relação TB e-mail, LF. Perfeito. Certo? Eu vou passar isso aí para vocês. Se vocês não quiserem digitar, tá aí disponível. Ok? Então, voltando. Eu inseri o Luiz Fernando, eu inseri o Andrei Krug, inseri de novo o Luiz Fernando, o Fernando e a Margaret. Perfeito? Vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? E aí eu dou um tempinho para vocês tentarem resolver. Certo? Primeira questão. Ok? Bem simples. Eu vou abrir aqui no Word que é mais fácil. Listar, tá? Todos os registros
da tabela TB e-mail. Primeira questão simples. Quantos registros existem na tabela TB e-mail? Listar todos os registros, né, da tabela TB e-mail em ordem alfabética de nome do aluno. Depois, listar, tá, a quantidade de e-mails por nome de aluno. Ok? Então nós estamos a questão 1, né? A questão 2, a questão 3 e a questão 4. Por enquanto, questões extremamente simples. Agora eu vou pedir o seguinte: listar o nome e o e-mail, tá, dos alunos que possuam e-mail do Gmail. Certo? 5 questões bem simples. Eu vou deixar as 5 questões aqui. Eu vou dar um prazo. O que vocês acham? De uns 5 minutos para vocês resolverem? Suficiente? 10 minutos? Pode ser o quê? 5 minutos? 10 minutos? Tá. Vou deixar então para vocês. Imaginem que vocês estão fazendo uma prova, tá? Então, vamos lá. Eu dou em torno de 5 a 10 minutos. Eu vou agora parar a gravação aqui e vou esperar vocês fazerem. Daí daqui a pouco eu volto. Ah, mas tu botou na TBA, na tabela teste, cara? Ixi, velho. Tá, vamos lá então. Posso começar a resolver ali junto com vocês? Como é que tu fizeste ali? Listar todos os valores que existem em TBA e em TBB. Como é que tu faz? Me dá aí, Nathan. Asterisco, from... Union. Union não, meu caro amigo. Listar todos os valores que existem em TBA e em TBB. É intersect. A union vai juntar. E ali eu tô listar todos os valores que existem em TBA e em TBB. Eu não disse para juntar os valores de TBA com TBB. Tu tá entendendo? Bom pega ratão, né? Entendeu? Porque, ó, listar todos os valores que existem em TBA e em TBB. Então, isso é normal, tá, cara? Não é um erro fatal ali para ti. Mas o teu cérebro, no caso, quando tu viu listar todos os valores que existem em TBA e em TBB, certo? O que tu fez? Tu fez uma união, né? Porque tu pegou o que tem em A e que tem em B, né? Mas a interpretação poderia ser, eu poderia também fazer isso aqui, ó. Asterisco from TBA union, né? Select asterisco from TBB. Foi isso aqui que tu fizeste, certo? Porque ele disse assim, ó, listar todos os valores que existem em TBA e em TBB, tá? Não tá errado nenhum dos dois casos, ok? Por quê? Porque a interpretação tá ambígua.
Então, por exemplo, se cair uma questão dessa aí, por exemplo, numa prova, alguma coisa assim, vocês podem justificar. Por quê? O professor estava aqui dizendo, ou quem solicitou, eles queriam que todos os valores que tinham em TBA e tinham em TBB, ou os valores que existem em TBA e que existam em TBB. Entenderam? É questão só de interpretação. Qualquer um dos dois estaria correto. Certo? Ficou claro, pessoal? Tá? Listar todos os valores que existam em todas as tabelas. Aí, ó. Listar todos os valores que existam em todas as tabelas. Como é que vocês fazem? Vai, me dá aí o comando. Intersect. Testou? Ah, porque ó, todos os valores que existam em todas as tabelas, ele tem que existir em todas as tabelas, tá? Se eu chegar isso aqui e eu for lá e rodar, tá? Eu vou botar aqui. Só que eu tenho que botar ali o LF, né, na frente, porque senão ele vai começar a reclamar. Executa o 6 e o 2. Ok? Tá certinho. Então posso fazer intersect, intersect, intersect. Listar todos os valores que existam em TBA e TBB, porém não existam em TBC. Como é que eu faço? Except. Tá? Porém, listar todos os valores que existam em TBA e TBB. Os valores têm que existir tanto em A como em B. Tu vai usar um união ou um intersect? Intersect. Então, select, asterisco, from que? TBA, intersect, select, asterisco, from TBB. Isso aqui, tu vai botar um parênteses, porque tu vai primeiro resolver a intersecção entre eles, e aí aqui que tu usa? Qual é o comando? Except. Isso? Aí select asterisco from TBC. Vamos ver se funciona isso aí. Sabe que muitas vezes eu mando vocês fazer, mas eu não tenho certeza do que se funciona, né? Falta de experiência é fogo. Então, o que ele fez? Primeiro, opa, ele copiou a mesma coisa. Aqui, Ctrl C. Ó, quem te viu, quem te vê, hein? Vocês fazendo correções, isso é muito bom, pessoal. Quer dizer que vocês estão prestando atenção. Se eu rodar, e meu banco lá tá lento.
Será que eu perdi a conexão? Não, 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 mas eu posso ter perdido a conexão com o banco lá. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Sim, é a mesma resposta. Eu perdi a conexão por algum motivo ali com o banco. Ó. Vou ter que dar um refresh aqui. Ele dá o mesmo resultado. Isso aí vocês têm que fazer. O que tu tem que fazer, ó? O que eu quero? Todo mundo que esteja no A, no caso, né? Se eu não me engano, dá o mesmo resultado. Vamos lá, o que era? É o seguinte. Ó, todos os valores que existam em A e B. Então, primeira coisa que tu tem que ver, quais são os valores que existem em A e B. É o 2 e o 6, certo? E que não existam na tabela 6, na tabela C. Tá? Não existam na tabela C. Então, ele vai dar o 2 e o 6 e que não existam na tabela C. O que vai acontecer aqui, ó? Ele tem o except, né? Tu vai pegar dessa tabela, desse resultado, vai ter o 2, o 4 e o 6 e vai ter o 2 e o 6. O que deveria dar de resultado, pessoal? Olha a resposta lá. Hã? Zero, não. Se deu o mesmo resultado ali, agora eu achei que dava o mesmo resultado porque estava me lembrando de outros valores que eu tinha colocado. Mas eu botei esses valores de cabeça ali. Vamos analisar aqui. Tá? Se tu pegares agora aqui, ó. Ok? Eu vou pegar o código e executar ele em parte. Se eu pegar isso aqui, ó. Certo? Executo. Eu não sei o que houve mesmo. Perdi a conexão mesmo com o banco. Alguma coisa eu perdi com conexão lá com o meu banco de dados lá no IF. O de vocês está funcionando corretamente? Trancou o teu também? Possivelmente caiu a conexão com o IF. Tiraram fora do ar, eu não acredito. Deixa eu ver aqui. O servidor saiu fora do ar. Aham. Estamos sem banco. Que legal. Mataram nossa aula. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se volta e a gente vai conversando, tá? Pode ser? Ou eu vou mostrando as coisas aqui na minha máquina. Eu acho que eu vou ter que parar aqui e vou entrar na minha máquina. Isso é o ruim de banco remoto, né? Vou ter que interromper tudo aqui. Para quem quiser, tá, pessoal, vocês podem baixar esse PG Admin aqui. Ou baixar o Postgres. Tá? Deixa eu mostro para vocês como é que funciona. Ele agora vai ficar pendurado, porque como eu busco primeiro o acesso lá no IF, ele não vai me dar o retorno, ele vai demorar para me dar o retorno. Para matar. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês.
olha só, pessoal. Se vocês quiserem instalar o Postgres na máquina de vocês, estão enxergando aí a minha página, né? Sim. Tá. Vocês entram na seguinte maneira, ó, postgresql.org, ok? Clica lá, ele vai te direcionar para qual sistema operacional que tu queres instalar, né? Então, se tu está usando Linux ou Windows aqui, Mac eu acho que quase ninguém deve estar usando, tu vai clicar no Windows, certo? E aí tu tem os teus pacotes, ó. Então tu tem os pacotes para pacote 13, 12, 11, 10 e assim por diante, tá? Ou seja, quais são os instaladores dele. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar e buscar os teus pacotes, né? No caso, desculpa, cliquei errado. E tu vai baixar o teu executável. Cadê? Ele não apareceu. Um zip com os binários. Estranho que ele tá... No link aqui dos... tá. Na verdade, eles fizeram diferente, que antes eles tinham um link para cada uma das versões, né? Tá, só da download do elemento. Tá aqui. Eles fizeram diferente, certo? As versões são o seguinte, pessoal. Cada versão que tu tens, né, eles vão aumentando. São as releases que a gente chama. Então, por exemplo, aqui, ó, a última versão é a 13.13, ok? Aí tu pode baixar aqui, ó, do Windows, né, 8664, tu dá download. Se tu, vamos supor, a tua máquina é processador de 32 bits, né, um processador mais antigo, ok? Tu tem que baixar então o Windows x86 32. Então daí tu não consegue baixar a versão 13, mas sim a versão 10, por exemplo, certo? Pegou e baixou aqui, ó, na versão do Windows, tá, que vocês querem. Então eu vou lá, clico do download, né? Ele vai baixar, ele vai começar a fazer o download para mim. Ele vai instalar aqui, ó. Eu vou botar em downloads aqui para vocês verem. Tá? Ele vai baixar, ele leva alguns segundos, minutos ali, dependendo da velocidade da tua rede. O que vocês têm que fazer na hora da instalação? Só deixa eu baixar ali que daí eu já mostro para vocês. Quando vocês forem fazer a instalação de um software qualquer na máquina de vocês, vocês nunca abram ele sem ser como administrador. Então aqui, ó, quando tu terminou, vai lá mostrar na pasta. Ele vai abrir a pasta para ti. Que legal. Tá ali o elemento, tá? Botão da direita, tu manda executar como administrador. Na hora que tu mandar executar como administrador, o que tu tá fazendo? Tu tá dizendo para ele que tu quer inserir, no caso ele vai instalar para todos os usuários que fizerem uso da tua máquina. Porque tu pode criar dentro do Windows lá vários usuários, né? E aí se tu não botar como administrador, ele cria só para aquele usuário que tu tá logado no momento. Não cria para os demais, então os demais não têm acesso. Na hora que tu colocares e instalar, fizer toda a instalação do Postgres, vai ter um momento que ele vai te pedir uma senha para o administrador. Por quê? Quando tu instala um banco de dados, né, ele cria um usuário que é o super usuário, que é o DBA, na verdade, do banco, que é o quem vai administrar. Geralmente, no caso do Postgres, é um elemento chamado System. Tá?
Então, quando tu entra, ou o root também pode ser, dependendo da versão, quando tu entra lá e tu dá a senha, tu digita uma senha, vai repetir aquela senha. Quando tu entrares a primeira vez, tá? Que tu entrares no banco, ou seja, tu chegar e clicar no PG Admin, o PG Admin não vai aparecer aqui na barra, né? Tu vem aqui e bota PG Admin. Manda executar o aplicativo. Quando executar o aplicativo, tá? Ele vai abrir num browser para vocês. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, certo? Ele vai lá para um browser e ele executa a chamada do PG Admin. Uma vez que entrou no PG Admin, certo? Ele tem os servers aqui. E o primeiro server que vai aparecer aqui para ti é o Postgres. O que tu faz? Tu clica nele, tá? E aí entra com aquela senha que tu criaste. Pronto. Aí automaticamente tu tá dentro do Postgres, tá? Que é o banco de dados principal. Aí eu posso criar outros bancos de dados? Sim, ó, aqui é o Postgres, ó, pessoal. Certo? Se eu clicar nele, ele está tentando fazer a conexão lá no if, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ó, aí no meu caso a minha senha aqui, né? Foi a senha que eu coloquei quando da criação ali. Ok? Ele vai me abrir para mim trabalhar. Qual é a vantagem disso aqui? Se perder a conexão, ficar com a internet fora do ar, né? Vocês não perdem os dados, né? Vocês estão ali, tá na tua máquina. Ok? Ah, Fernando, e se eu quero me conectar lá no if? Eu vou abrir aqui as propriedades para que vocês vejam. Se ele me retornar. Não tá querendo me abrir de jeito, mané. É porque ele não consegue abrir lá no if. Como é que vocês fazem, pessoal? É bem simples, tá? Quando nós digitamos lá, vocês digitaram isso aqui, ó, 200.19.1.18, correto? Tá? É esse endereço aqui, ó, que vocês estão criando aqui. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui, vão criar um server, certo? O server, vocês dão o nome que vocês quiserem, que vocês lembram. Por exemplo, eu dei if, né? Eu vou botar ali aula, tá? Aí o server, ok? Conexão, tu vem aqui em connection. Hostname, tu vai botar o 200.19.1.18, HTTP, certo? O usuário é o teu usuário lá, ó. LF no caso aqui, no meu, 1, 2, 3, 4, ok? E save, só isto. O mais importante aqui, vocês tenham o IP, a porta vai ser sempre a mesma, o nome do banco de dados, né? Que é? É Postgres, o usuário que tu vai usar LF e aqui. Se vocês forem conectar somente com o usuário de vocês, vocês podem chegar aqui e botar o LF também. Então, meu banco de dados é o LF, meu usuário é LF e a minha senha tal. Então, por quê? Por enquanto vocês só tem o banco de vocês, né? Para os alunos, por exemplo, da graduação, eu crio vários bancos, né? Eles têm acesso ao Postgres, ao principal, e têm acesso às suas plataformas, ao seu usuário. Então, aqui, o que vocês vão fazer? De novo, eu vou fazer o procedimento novamente para vocês entenderem. Eu venho, botão da direita, create, server, não server group, tá? Server. Aí tu dá um nome qualquer, a aula lá do if, ok? Conexão, aqui a conexão é o IP, então HTTP 200.19.1.18, tá? A porta é essa aqui. O banco, no caso lá, sei lá, se for Antunes,
o nome do usuário e do banco que vocês estão usando. O mesmo nome de usuário que vocês estão usando é o mesmo nome do banco que foi criado para vocês, né? Aqui tu vai entrar com Antunes também e a senha que tu digitou lá, qualquer senha. Dá só um save, tá? Se tu quiser que ele salve essa senha, que tu não precise toda vez que tu entrar dar a senha novamente, só clica aqui, ó. Então o que vai acontecer? Ele vai criar esse cara aqui no server como aula. Aí quando tu quiser acessar o banco de dados lá no IF, tu clica nele, certo? E ele vai fazer a conexão lá no IF. Daí tudo que tu estiveres fazendo vai automaticamente ser feito lá no IF, tá? Vamos ver se... Opa. Quero sair fora. Consegui aqui no IF. Ó. Uma vez que vocês estão trabalhando, por default, né? Ou seja, o que é default? É aquilo que se não for, ou será, né? Então, o que eu tenho assim? Eu tenho o Postgres. Esse aqui é o banco de dados que vocês jamais podem apagar. Se tu chegar aqui e mandar dropar, entende? Eliminar esse banco de dados aqui, tu vai fazer o quê? Tu acaba, né, no caso, perdendo todos os bancos que tu tiver vinculado. O que tu pode fazer é chegar aqui e criar um database. Por exemplo, tu viu ali que quando eu vim aqui, ó, eu tenho assim, delete drop, um banco de dados. Ó, eu tenho aqui da Bruna. Tá? Delete drop. Eu faço isso, eu acabei com o banco de dados. Já se tu chegar aqui no Postgres, tu não consegue fazer ele diretamente. Ó, tu não consegue fazer, ele não tem o delete drop para esse cara. Só que se tu entrar via linha de comando, tu consegue apagar. Tá? Então a gente deve evitar de fazer isso. Quero criar um banco de dados para teste. Lembra que é um banco de dados? Dentro do banco de dados eu tenho um conjunto de tabelas, né? Cada tabela, vamos supor, quando tu estiver dentro de um banco de dados e tu tem a tabela A e tu tem lá dentro do banco de dados B uma tabela A, são dois elementos totalmente diferentes. Então eu posso criar vários bancos de dados, tá? O ideal é que vocês não utilizem o Postgres, não façam a criação dentro do Postgres. Vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão vir aqui, Create Database, tá? Dá um nome lá, teste, banco teste. O owner quem é? É o proprietário, é o Postgres, no caso. Tu pode criar vários usuários, né, nessa situação. Se tu quiseres, tu pode dar algumas definições, só que não precisa. Fez isso aqui, save, acabou. Ele vai criar o banco de dados teste para ti. Uma vez que tu criou o banco de teste, tu tem o quê? Tu tem várias coisas aqui que vocês não estão utilizando, porque vocês ainda não aprenderam a utilizar. Tu vai ter os esquemas, certo? O esquema é onde tem todas as tabelas que tu está trabalhando. Então nós estamos com o esquema public e aqui estão as minhas tabelas. Quando tu clicares em Tools e fizer um Query Tool, certo? Notem o seguinte, ó. O que ele está fazendo? Ele diz lá, ó, teste/Postgres, tá? Conectado, né? Então, é o banco teste, no caso, usuário Postgres que está conectado. Então, quando tu deres os teus creates table, tu vai estar criando a tabela no nome do Postgres, que é o usuário que eu utilizei ali para me conectar, certo? Então, se agora eu fizer ali create table db, eu vou buscar lá no meus SQL. Vou colocar aqui para me facilitar. Quando é para começar a complicar, complica, né, pessoal? Aqui eu não vou mais usar LF, né? Porque eu estou usando o meu usuário, o meu super usuário, no caso que é o Postgres. Então, a tabela A, tá? Vou botar a tabela B, a tabela C e a tabela D. Perfeito. Vou buscar os meus dados lá que eu tinha passado para vocês.
Fica mais fácil. Executo. Agora o LF está me atrapalhando. Isso aqui é que nem show ao vivo, né, pessoal? Sempre dá algum probleminha. Beleza. Vamos lá as questões lá. Nós fizemos isso aqui, né? Esse select. Vamos ver o que ele vai me retornar de valor. Se eu... Ctrl C. Ctrl V. Se eu executar esse cara, faltou o T, que não tinha me avisado. Ele não retornou nada. Por que ele não retornou nada, pessoal? Vamos sempre fazer a seguinte solução, tá? Tu vai pegar e fazer a intersecção. Então executa a intersecção. Nesse caso aqui, ó, é só tu marcar e mandar executar. Ele executa aquilo que está marcado, tá? Ele tem o 6 e o 2. Então qual é que era a ideia? É listar todo mundo que exista em A e exista em B, porém não exista em C. Então o elemento tem que existir em A, tem que existir em B, mas não pode existir em C. E nesse caso, se vocês listarem lá a tabela C, tá? Aqui deu 6 e 2. Na tabela C, o que eu tenho? Eu tenho o 6 e o 2. Então não vai ter ninguém que não exista. Tá? Então o resultado desse aí é: não tem resposta, não existe. Tu achou por que o teu deu resposta? Foi a Ana que falou, né? Tá, mas daí tu viu por que deu 2 e 6? Como assim? Eu não entendi muito bem. Me passa o teu SQL ali. Bota aqui. Tu consegue? Tá, mas vamos fazer elas então usando as nossas tabelas aqui. Tá? Eu vou fazer esse cara aqui. Então aqui, TBA, certo? TBB e esse TBC. Não, mas aqui não, porque eu estou usando na minha máquina. Ó, deu a mesma resposta. Tem que ver se tu não inseriu dados errados, Ana. Entendeu? Tá certinha a lógica. Tá, vamos lá, outro exercício. Listar todos os valores de TBA que não existam em outra tabela. TBB, TBC, TBD. Como é que vocês resolveram esse? Select asterisco from TB A. E aí? Tá? TBB. Aí tu botou aqui TBC, virou TB. Ah, tá. Tu fez accept, isso, accept. Isso tá errado. Tá? O que tu tem que fazer? Ó, que não existam em outra tabela. Não pode existir em nenhuma das tabelas, certo? Então o que tu faz? Na verdade, tu faz o seguinte: select asterisco from TBA except o quê?
Aí tu abre um parênteses, select asterisco from TB B union com select asterisco from TB C union com select asterisco from TB P. Entendeu? Olha a lógica agora aqui, ó. Porque tu colocou assim, ó. Select asterisco from TBA except select asterisco from TBB, certo? Aí então ele só pegou aqueles que tem A e que não tem B. Aí depois que tu pegou isso aí, tu pegou aquele resultado, o resultado desse aí, e fez a exceção com a TBC. E depois do resultado desse, tu fez a exceção com a TBD. Pode acontecer dos dados, tá? Não responder da forma correta. Então, a lógica correta seria isso aqui, ó. Listar todos os valores de TBA que não existam em outra tabela. TBB, TBC, TBD. Então, o que eu faço? Eu boto tudo dentro de um saco, pego o TBB, vou fazer uma union com a TBC, faço uma union com a TBD, junto tudo isso num saco e digo assim, ó, não pode existir dentro desse saco aqui. Entendeu? Tá? Regra de conjuntos é uma coisa muito prática, ela ajuda bastante, certo? Pessoal, vamos fazer meio que uma provinha, assim, tá? Agora, imaginem, eu vou fazer as perguntas e vocês vão tentar lembrar das respostas, ok? Se eu quero, eu tenho dentro de uma tabela um conjunto de dados, certo? Vamos supor lá, eu tenho nomes de produtos, aí eu tenho prego, martelo, tijolo, e aparece de novo, prego, martelo, tijolo, aparece outra vez, prego, martelo, tijolo. Eu quero saber o nome de todos os produtos, porém eu não quero eles duplicados. Como é que vocês fariam para resolver isso aí? Por que eu não quero contar, cara? Eu só quero o nome. Não quero count. Distinct. Select distinct o nome do campo from o nome da tabela e acabou. Então o que faz o distinct? O distinct não deixa duplicar os elementos. Vamos ver. Vamos testar aqui para vocês entenderem. Tá? Eu vou criar uma tabela, create table, tá? Eu vou chamar tb produto, ok? Vou botar nm produto, varchar de 30, vou executar, perfeito, criei. Agora vou inserir uns produtos, insert into tb produto, values, vou botar lá martelo, tá? Vou executar várias vezes, ó. Certo? Vou colocar prego. Ó, vou executar várias vezes. Ok? Martelo, prego, vou botar areia. Vou botar, sei lá, tijolo. Pronto. Se eu der um select agora, select asterisco from TB produto, apareceu ali martelo, 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 né? Areia, prego, 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 várias vezes e tijolo, certo? E eu não quero isso. Eu quero só que me retorne o quê? Então eu posso fazer um distinct, ok? nm produto, por exemplo. Executei ali, areia, prego, tijolo, martelo. Entendeu, Nathan? Eu não quero contar.
Ah, mas eu poderia utilizar o group by aqui. Fazer um group by, tá? NM produto. Também funciona. Entenderam? Ah? Deixa eu ver. Ah, sim. Tá entendendo? Entendeu aí como é que funciona? Tá? Então eu posso usar tanto o distinct como o group by. Só que o distinct ele é muito mais rápido. Porque o group by vai fazer uma lógica totalmente diferente, sem necessidade, né? E o group by eu sempre vou usar para contar. Agora, se eu quisesse contar a quantidade de produtos, eu usaria o group by. Aí eu faria o quê? Um count asterisco, por exemplo. Aí ele vai me dizer que a areia tem 3, o prego tem 5, o tijolo tem 1 e o martelo tem 6. Ok, até aí? Tá. Agora eu vou te dizer o seguinte. Me lista o nome do produto que mais tem lá dentro. Como é que a gente faz? Uau! Deu um nó na minha cabeça? Não, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai dar um nome qualquer para esse campo, certo? Então aqui tu vai colocar, ó, tu pode botar as total. O que tu tá dizendo? Liste o nome do produto, conte, só que o nome da coluna vai se chamar total, data de produto, group by NM produto. Então ele vai montar ali e vai aparecer total aqui para vocês. Perfeito? Tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Se eu quiser saber o maior valor desse, eu poderia utilizar já essa função. Olha só, isso aqui eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de x. Se eu fizer um select asterisco from desse select aqui, ele vai me dar a mesma resposta. Se eu quero achar o maior valor, o que eu faço? Eu boto max de total. É o 6. Então, eu posso fazer o quê? Eu quero select asterisco from. Eu posso pegar esse cara aqui. Ctrl C, Ctrl X. E colocar um where. Where, onde total seja igual ao select max, só que eu tenho que botar um parênteses aqui para mim fechar, porque é um resultado, né? Fazendo dessa maneira aqui. Lá, retornou o martelo. Só que isso aí é uma maneira de ser feito. Mas o que vai acontecer? Se eu não tenho uma habilidade na programação, eu acabo me perdendo, porque select abre parênteses disso, daquilo. Bom, então eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e fazer uma visão. A visão me ajuda. Create, view. Tá? Eu vou chamar de VW produto. Produto underline total as isso aqui. Certo? Não preciso desse parênteses e não preciso desse x nem do fecha parênteses. Se eu fizer dessa maneira, criou a view. Certo? Se vocês vierem aqui, ó, lá vai estar a view de vocês, ó. VW produto total. Perfeito? Com base nisso, agora ficou mais fácil. Eu quero listar qualquer coisa que tem na VW produto total, tá? Onde o total, o que tiver total, porque tem lá, tem o produto e tem o total, que é a quantidade de vezes que apareceu, seja igual ao maior valor, que é chamado total também, da onde? E também vem da VW total. VW produto total.
Com isso eu consigo executar de uma forma mais limpa, né? Fica mais claro para mim. Tá? O banco vai ficar mais lento por causa disso, Fernando? Não vai ficar mais lento nem um pouquinho. Certo? Ah, mas daí eu vou entupir as minhas coisas de visões, né? Se tu usa isso aí constantemente, não tem por que não utilizar. E caso tu chegue aqui e diga assim, ó, ah, já usei, agora não preciso mais. Ah, vou deixar aquela VW produto? Não, tu vai aqui, ó, drop view, né? VW produto local e manda executar. Ah, VW produto local não existe. VW produto total, não local. Perfeito? Se vocês forem agora, dão um refresh aqui, ó. Ó, não existe mais nenhuma view. Ficou claro, pessoal? O Sheng acho que deve estar até dormindo essa hora, né? Ah, ou tá comendo alguma coisa, né? Bah, eu ando com uma saudade de ir para um restaurante japonês, sabe? Eu gosto muito de. Eu sei que tu não é japonês, né, cara? Mas é tudo meio parecidinho. Eu gosto muito de comer sushi, eu gosto. Bah, tô com uma saudade do cão disso. Então vamos lá. Se eu perguntasse para vocês da seguinte maneira: qual o comando que eu consigo retirar uma parte de uma string? Eu tenho lá Luiz Fernando da Silva e eu quero pegar só o Fernando. Substr. Se eu quero procurar algo que esteja dentro de uma string, um pedaço que esteja dentro de uma string, quais as possibilidades que eu tenho de fazer essa procura? Quais são os comandos? Nós fizemos hoje. Um Sheng utilizou, depois eu disse que poderia ser utilizado com outro comando. Like, e qual outro? strpos. Tá? Pessoal, é interessante que vocês façam o seguinte, ó. Vocês peguem e deem uma olhada de novo nos materiais. Quanto mais vocês olharem, por exemplo, hoje quando eu digo para vocês, quero que vocês contem quantos elementos tem numa tabela. Vocês demoram para responder? Não. Aí já vem na cabeça select count asterisco from o nome da tabela. Não se forma isso rapidamente no cérebro de vocês? Sim, né? Por que isso, pessoal? De tanto que a gente viu. Vocês acham que vocês teriam dificuldade de fazer uma inserção numa tabela? Inserir dados dentro de uma tabela? Teria lá, Natan? Não, né, Ana? Então não. Se eu pedisse para vocês deletarem um determinado campo com uma determinada condição, vocês teriam dificuldade de fazer? Delete, from da tabela, where, uma condição. Certo? Se eu quisesse fazer um update, como é que eu faço para atualizar? Utilizo o update, né? Update, nome da tabela, set, o campo. Eu preciso botar só um campo? Não, eu posso botar set, campo igual a valor, vírgula, campo igual a valor, vírgula, campo igual a valor, where uma condição. Se eu não utilizar a cláusula where, esse update ele vai ser aplicado a todos os registros. A mesma coisa é o delete. Se eu fizer um delete from o nome da tabela sem uma condição where, ele vai ser aplicado a todos os registros, ou seja, vai apagar toda a minha tabela. Perfeito? Se eu quero alterar a estrutura de uma tabela, o que eu faço? Eu faço um alter table, né? Se eu quero dropar uma constraint, qual é o comando que eu faço? Alter table, drop constraint, o nome da constraint. Se eu quero criar uma primary key, como é que eu faço? Eu dou um alter table, o nome da tabela,
ADD constraint, por que eu uso o ADD constraint? Para dar o nome da constraint, primary key e o conjunto de campos. Uma primary key pode ser composta de mais de um campo? Posso. Pode sim. Tá? Como é que se chama então daí isso aí? Compose key. Tá? É exatamente isso. Se eu quero ter, eu tenho duas tabelas e eu quero dizer que uma tabela, um determinado campo tem que existir na outra tabela. Como é que eu chamo isso? Ou seja, eu tenho o quê? Uma constraint do tipo foreign key. Perfeito. Tá? Posso ter uma foreign key que aponta para uma primary key composta? Ih, deu bug no cérebro, é? Sim, tá? Por quê? Na verdade, não interessa se a chave primária é composta ou não é composta. A foreign key ela se relaciona com a chave primária. Se tu tiver lá numa tabela, por exemplo, a chave composta é composta pelo campo A e B, né? E tu quer fazer uma tabela C que vai ter, no caso, uma referência com a tabela A, nessa tabela C tem que ter os campos A e B para que tu possa fazer uma referência com a tabela A. Como é que ficaria isso aí? Tu faria um alter table. Vamos supor que eu fosse criar a tabela na tabela A. Então eu daria um alter table TBA, ADD, primary, ADD constraint, PK, eu vou botar TBA, sei lá. Primary key abre os campos A, B, fecha parênteses, né? Abrir parênteses, fecha parênteses. Beleza. Lá na tabela C eu teria que fazer o quê? Um alter table, né? O que? TBC, ADD constraint FK. Eu geralmente uso o nome da tabela de origem para a tabela de destino. Então, FK underline C, vírgula, ou underline A. Ok? Foreign key, essa constraint então é uma foreign key. Tem que cuidar com o IGN e não ING. Ok? Aí abre parênteses, tu botaria os dois campos que se referenciam. Geralmente a gente usa o mesmo nome para não dar problema, né? Para a gente não se perder. Então eu colocaria campo A, vírgula, campo V. Então abriria com parênteses, né? E aí reference a tabela que é a TBA. Preciso botar quais são os campos da tabela A? Não preciso, porque ele automaticamente vai fazer a ligação através da primary key. E ele sabe que a primary key é composta de dois campos. Então, se tu botar lá na foreign key, tu botou abre parênteses A, vírgula B, ele sabe que quando tu fores fazer a referência com a tabela A, ele vai pegar e vai referenciar o teu campo da tabela A, existente na tabela, desculpa, o campo A da tabela C, vai se relacionar com o campo A da tabela A. E o campo B da tabela C vai se relacionar com o campo B da tabela A. Certo? Ou seja, com essa teoria dá para dar um nó na cabeça da gente, né? Correto? Pessoal, o que nós vamos fazer na segunda-feira? Certo? Nós vamos pegar e fazer uma provinha. Eu quero que vocês estudem para fazer essa prova. Ficou claro? Sim? Tá? Então é bem assim, ó. Quem fizer essa prova, por exemplo, o pessoal da repetente ali, já vai ter pontos ganhos para fazer a recuperação. Porque já vai estar fazendo ali, eu já vou avaliar, já vou dar uma pontuação para vocês. Tá valendo? O Sense aí, o Henrique? Tá? Tu estuda aí, meu. Não vai ratear. O Algaia. Pode, tá valendo. Pode aumentar a nota também, Ana. Pode aumentar. Tá?
eu faço da seguinte maneira, tá? Para os repetentes ali, quem repetiu e precisa fazer prova, eu já faço uma certa avaliação ali e vocês já vão ter pontos para fazer a reavaliação. E os que fizeram esse curso e aprenderem e forem bem na prova, nessa prova aí, já tem pontuação já para a primeira etapa ali de banco de dados. Tá valendo, Nathan? É uma boa, né? Fala. STR pós. Mas tem no material que eu passei para vocês. Tá? Dê uma estudada. Eu recomendaria para vocês que vocês fizessem o seguinte, ó. Instalassem o banco de dados na máquina de vocês aí, ok? O PGAdmin junto, né? O PGAdmin não é o banco de dados, tá? O banco de dados é o Postgre, o PGAdmin é uma ferramenta. E vocês assistissem todas as aulas que tem lá no YouTube, aulas de banco de dados. São 27 vídeos ali, não vai dar, não chega a dar um dia de conteúdo, certo? Em algumas ali eu fico 40 minutos, 50 minutos, tem outros que é um pouco mais extenso, né? Mas se tu já viu tudo que eu expliquei, tu vai até acelerando. Vai acelerando os vídeos. Quando tu vê ali em 2, 3 horas, tu vê tudo. Ok? E tenta praticar aquilo que eu vou passando para vocês. Tá certo? Então estamos combinados. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente faz uma provinha. Alguém falou alguma coisa? Amém. Ah, tá. Isso aqui. Tu pode utilizar da seguinte, tá enxergando, Ana? Tá? Tu pode utilizar o e-like, no caso, só que tu tem que botar assim, ó, %@gmail. Por que tu não pode usar só Gmail? Porque pode acontecer de ter no nome do cara, por exemplo, Gmail. O cara criou lfgurkgmail@gmail.com. Entendeu? Se tu botar só Gmail, né? O cara pode botar lfgurk@ifsul.edu.br e aí ele vai listar como sendo Gmail e não é verdade. Então por isso que tu tem que botar @gmail. Que daí tu consegue pegar. Outra forma de utilizar isso aí é através do strPost. O strPost tu tá dizendo é a mesma coisa que o e-like, só que tu tá dizendo, existe isso lá dentro? Se existir, quer dizer que está correto. Maior que zero. Entendeste? Então tá. A4 é com group by. Select nm aluno, vírgula count, asterisco, from, tbe, e-mail, group by, nm aluno. Ok? Tá. Então, até a próxima aula. Até a segunda. Ui, ui, ui. A tua mãe e teu irmão são fominhas, né?
estão usando só eles fazem a estrutura ou Eles só fazem botam com dentro? arame grosso os quadrinhos, aqueles quadradinhos, né? Faz 4, 5 ali pra deixar tipo a treliça, né? E daí racha a taquara em 4 pedaços e faz ali. Me manda o link aí. Tem uns vídeos que é bem antigo já o que o pessoal tá fazendo. Sim, eu me lembro uma vez eu ter visto isso. Porque o ferro é o que é mais caro dentro do. Cara, E o bambu, eu vi um cara aqui que usou até na. bambu taquara, né? Taquara, eu vi um cara que usou aqui na casa dele. Ele fez a casa dele, em vez de usar ferragem, ele usou taquara. Isso quando não tem peso estrutural, sei lá. Ele resiste mais que aço, o bambu, em tração e compressão, em relação ao peso dele. Em relação ao peso dele. Sim, mas a resistência não. Sabe por quê? Pega um vergalhão de ferro, ele não resiste quase nada à tração. Se tu pegar um vergalhão e torcer, ele fica na posição. Se tu pegar um bambu e torcer, ele volta. A única coisa é que ele não resiste tanto à compressão, porque ele pode quebrar um pouco. Mas é só questão de botar mais ou menos bambu. Peguei o contato de um cara aqui do extrato pirolenhoso, né? Aí o cara tava me mostrando aqui as tabelas de tudo que ele estava vendendo para EPB, uma empresa de São Paulo que veio para cá, eu não conheci. Eles vendem na internet o extrato, que é só a pega dele, invasa e vende. Se tu comprar 1 litro, sai R$48. Se tu comprar 5 litros, a embalagem mais barata é 1.000 litros, eles vendem a R$6,75 o litro, né? Que é aquelas caixas grandes, né, de 1.000 litros. Aí o cara vende a R$1 para EFB. Aí ele parou de vender porque eles estavam querendo proibir ele de vender para os outros e tal. E daí para os outros ele vende a R$2,25 o litro, né? Aí o cara é de Salvador do Sul, tô pensando em pegar uns 50 litros para testar. Acelera a maturação, reduz herbicida. Pega. E daí se ficar bom, aí pode fazer um esquema com o Lucas mais. Eu queria ver de pegar, de repente fazer uma análise, registrar e ver se não dá para vender como adjuvante. É a tua área, meu.